Hoje a gente está aqui com a Arla Lobo, tá? Terapeuta ocupacional, uma pessoa extremamente experiente. Passa a experiência dela também, através sendo professora da certificação de integração sensorial. E eu acho que é muito importante, não desvalorizando o trabalho de muitos colegas já terapeutas ocupacionais, mas eu acho muito importante a gente conversar também com quem oferece, né, a graduação, porque é uma visão da vida, né, e uma visão teórica. E qualquer tratamento precisa realmente ter essa dualidade. Da gente nunca abandonar a parte teórica, porque a parte teórica ela existe, porque existe uma fundamentação por trás, existe um motivo por trás. E em conversa com a Arla, eu digo que eu me surpreendi também com a dificuldade de ensinamento que nós, enquanto neurologistas infantis, nós temos, e que a gente tem a obrigação de buscar a melhor resposta possível, né? Viver no desconhecimento, na ignorância, é péssimo. Não ter noção, não saber tudo, isso aí não é vergonha. Pior é você se manter dentro do desconhecimento. E com isso, assim, nosso Neuropod de hoje vai ser para não só falar de integração sensorial, tá? A gente vai se surpreender e entender o porquê que a gente não vai falar só sobre integração sensorial, porque a Arla me abriu os olhos, né? Uma jornada, um bate-papo muito maneiro, que a gente teve ao telefone. Para mim é uma honra, Arla, eu falo de coração mesmo, é uma honra você estar aqui hoje, que a gente tem outros bate-papos. E a gente vai usar, sabe, Arla, esse canal ele é para não só para quem fala difícil, né? Porque a gente da saúde tem a coisa de falar difícil, mas para os pais, os responsáveis, os cuidadores, terem total disponibilidade, como tem no consultório, de fazer perguntas para nós duas, né? Para você, pelo amor de Deus, só para ela, só para ela. Mas que eu acho que vai ser muito legal. Vai ser uma troca muito legal, vai ajudar muito aluno seu, né? Vai ajudar quem não foi aluno seu. E é isso. Com isso, já são 19h31. Arla, apresente-se aos nossos Neurolanders. Ok, então, como a Ranide disse, eu tenho 22 anos de experiência em reabilitação neuropediátrica. Eu sou instrutora do tratamento neuroevolutivo Bobat. Ontem finalizei minha formação, aprovada instrutora, depois de 5 anos de formação, uma formação longa. Legal. Então, eu trabalho com uma clientela diversa em neuropediatria, não é? São 22 anos de experiência. Então, teve o boom da paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, e hoje a gente tem, não é, uma demanda muito grande de crianças dentro do espectro do autismo, né? E eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Montreal para validação do meu diploma. Então, eu tenho título de terapeuta ocupacional aqui no Brasil e no Canadá. Então, para validar o diploma, a gente tem que estudar no nível de mestrado. Então, eu fiz 1000 horas de estágio profissional pela Universidade de Montreal. E isso modificou muito a minha prática clínica. Eu digo que eu nasci uma nova terapeuta ocupacional depois dessa experiência, não é, em outro país, um país onde o modelo do desempenho e engajamento ocupacional foi criado, né, no berço desse modelo. Então, eu não conheço esse modelo só de teoria de livro, eu pratiquei esse modelo lá, então ele influencia completamente a minha prática hoje, minha prática clínica é muito guiada pelo desempenho ocupacional. Legal. E assim, Arla, uma coisa que me chamou muito a atenção, até aproveitando a introdução da tua história, do teu currículo, viver, né, esse período no Canadá, tendo a condição de ter contato com uma metodologia que aqui não existia, né? Não era a nossa prática. Você chegou a comentar uma coisa comigo que é muito interessante e que a gente não reflete, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão. A gente sempre fala, poxa, Brasil não dá nada, Brasil é péssimo tratamento, não tem acesso a nada. Isso existe fato, nós temos realmente ponderações que são afirmatórias, mas você falou sobre o tempo de tratamento no Canadá, porque ao mesmo tempo que existe acessibilidade, mas existe um planejamento de tratamento, né? Que esse tratamento ele não é ad eterno. Eu acho que seria muito interessante a gente debater um pouco também sobre isso. O que você tem para dizer assim, dessa sua experiência lá? Sim, Sobre com tempos. certeza.
Então, em neuropediatria, eu trabalhei em clínica particular e eu trabalhei pelo governo em hospital de centro de reabilitação intensiva com paciente que teve AVC, porque eu sempre atendi criança e sempre adulto, somente AVC, somente paciente que teve AVC. Então, em geral, o sistema de saúde, ele funciona, não é? O profissional de terapia ocupacional, em todo o sistema de saúde, seja em pediatria, em adulto, geriatria, em qualquer âmbito, ele tem um tempo, não é, de alta, não é? Que o governo, ele dá alguma subvenção, não é? Um subsídio, né? Seria esse o nome, subsídio para o paciente. Então, o profissional ele tem uma previsão de alta, né? Nas clínicas infantis, não é? A gente trabalha, por exemplo, as crianças estão dentro do espectro do autismo, elas vêm muito, foi a minha experiência maior, né? Com as crianças com problema de escrita. Então, esses problemas de escrita já são diagnosticados pela própria escola. Então, o terapeuta ocupacional ele vai na escola, ele faz a detecção dos problemas de escrita e essas crianças elas vêm para as clínicas de terapia ocupacional nas férias. Durante as férias, elas vêm para fazer um intensivo no tratamento de escrita, porque as crianças que estão dentro do espectro do autismo, elas apresentam dificuldades grafomotoras significativas, não é? Sim. Que dificultam a integração delas, que causam frustração. Então, esse tempo, não é? Ele é dado por um período, né? Esse reembolso que a família recebe, não é? Às vezes é pelo período de férias, por um período mais curto, sim, não é? De tratamento. E na clínica de paciente adulto, são 3 meses que o paciente passa. Então, isso varia de clínica para clínica o tempo em que o paciente fica no serviço. Mas não é assim, 1 ano, 2 anos, não é a perder de vista, não é? Porque a gente trata aqui, né, não tem tempo limitado o tratamento, né? Então, em todos os setores lá, a gente tem um tempo limitado. Isso varia de clínica para clínica. Entendi. E assim, fazendo uma comparação em termos de valor, né? Eu sei que lá você teve essas 2 experiências, do que seria o público e do privado. Hoje, comparativamente do que você entende do que é praticado, é um pouco parecido com o valor do mercado, assim, lá no Canadá, na época que você trabalhava? Pois é, eu não sei te dizer exatamente assim, porque eu era paga pela clínica, não é? Então, assim, eu trabalho aqui, eu sou profissional autônoma, né? Então, eu tenho uma liberdade para colocar o valor da sessão. Mas o que é que acontece? Eu acho que tem uma diferença lá. Isso já tem 5 anos que eu voltei, então até é difícil para eu fazer um paralelo. Por exemplo, uma avaliação era $500, eu lembro assim, mais ou menos, né? Eu acho que se a gente comparar hoje, é até mais caro, talvez, né? Talvez, né? Isso há 5 anos atrás, né? Então era em torno disso, uma avaliação. Entendi. E o que acontece? Tem um processo avaliativo, são vários testes, tem a avaliação, o que a ordem, né, que é o conselho profissional, ele pede? Ele pede para o profissional avalie o terapeuta ocupacional, ele precisa avaliar o paciente na situação, no contexto de vida real, não é? Então, seja na escola, seja em casa, ele precisa ir nesses ambientes, não é? Ele precisa fazer uma observação da situação de vida real. E tem a avaliação dos componentes, não é, da criança, não é, da motricidade fina, que podem ser avaliados dentro do consultório, das disfunções de integração sensorial, das dificuldades, não é, com o sistema vestibular, de modulação. Então, isso é uma coisa, a disfunção sensorial avaliada no consultório, por exemplo, e o impacto disso na vida, no cotidiano da criança, na escola ou em casa. Então, a gente precisa ir em loco fazer essa avaliação. E aí, tem outra coisa, a gente tem um relatório para escrever, não é? E o relatório do terapeuta ocupacional, então, toda a prática, ela é vigiada, né? Ela é supervisionada pelo conselho profissional. Então, a gente tem
O relatório, ele é guiado pelo modelo canadense, por exemplo, um dos modelos principais utilizados no país, podem ser usados outros, mas principalmente esse, ou a CIF, o modelo canadense do desempenho e engajamento ocupacional. Então, o teu relatório ele tem que seguir toda essa estrutura. Uhum. E ali você coloca os testes, o teu resultado dos testes padronizados, mas você não pode colocar só resultado de teste padronizado, porque você é fiscalizado. Porque isso não fala do desempenho ocupacional da criança, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar e fazer a triangulação. E no final do relatório, a gente triangula os dados observáveis no contexto de vida real, junto com os dados dos testes, não é? Porque um teste, por exemplo, um teste de integração visomotor, o VMI, não é? Que os terapeutas ocupacionais aplicam muito, né? Para criança com dificuldade de escrita, ou uma bateria do movimento ABC, isso vai dizer onde que a criança está, se ela está abaixo, se ela está acima da média, mas e a descrição e a tua interpretação enquanto terapeuta ocupacional do impacto daquilo no desempenho ocupacional. Então, a gente é exigido nisso, tá? E falando de valores, esse relatório é cobrado. Aqui a gente não cobra a escrita do relatório. Então, cada teste, cada relatório, eles cobram, porque são relatórios muito detalhados. Não é assim uma coisa que a gente escreve uma página, né? Então, tem toda uma exigência. Arla, por que talvez aqui, porque isso também já vai, eu acho que a gente, com isso, a gente já vai chegar também num cerne bem interessante da nossa conversa. Isso eu acho de muito valor, essa parte da avaliação, e eu acho que sim, tem que ser cobrado, porque é muita responsabilidade e vem de encontro com o que a gente conversou. Cabe a nós, sim, observar, enquanto médicos, né? Enquanto médicos, a gente observar grosseiramente ali as demandas, né? Que a criança ou que o adolescente presente. Mas eu coloco muito o meu questionamento com relação a determinar método, determinar frequência de tratamento, porque o que hoje acontece? Hoje acontece uma normatização, que é errado, porque a gente está falando de indivíduos, né, separados, pessoas de ambientes socioeconômico, culturais completamente distintos. E por que a gente faz isso? Porque a gente não quer gerar atraso no tratamento do paciente. E o que tem acontecido? O plano de saúde, ou que seja a defensoria pública para os pacientes que têm realmente que não têm plano de saúde, que não têm como arcar financeiramente, eles acabam questionando muito a frequência desses métodos. Não seria interessante, ou não sei se já é feito com frequência, nós também tentarmos assim regulamentar isso como uma prática fundamental, para a partir disso o médico poder ter obrigação, vamos colocar assim, de colocar isso num relatório médico, porque a gente tem perdido tanto tempo, tem gasto tanta energia do paciente, do pai do paciente, e eu acho esse fluxo bem interessante e tem lógica, né? O que você acha? Isso já acontece frequentemente ou não? O que acontece, né? A gente precisa, Rani, de fazer uma avaliação. Não pode ser assim, autista, criança que está dentro do espectro, precisa de 5 sessões, precisa de 3 sessões. A gente precisa avaliar o indivíduo, não é? Sim. A gente precisa avaliar o 1 a 1 e ver as capacidades de cada um, ver as necessidades de cada um, não é? E como assim a gente falou, não é, na nossa conversa, quando a gente faz sessões todos os dias, e são muitas terapias que as crianças têm, é fonoaudiologia, é terapia ocupacional, por exemplo, vai fazer 5 sessões de terapia ocupacional dias. Mais tem fonoaudiologia, mais fisioterapia, mais musicoterapia, mais a natação. Então, a gente tem aí um risco de uma criança que só funciona dentro da sala do consultório. Então, o estabelecimento dessas sessões ele tem que ser dialogado, não é? Entre o médico, entre o terapeuta ocupacional, mas com uma avaliação real da necessidade daquela criança e da família também, não é? E dos riscos, porque tem riscos, não é? Da criança ter uma sobrecarga de sessões, não é? A gente pensa nos benefícios, mas não tem só benefícios, não é?
também tem riscos aí, não é? Às vezes já aconteceu de criança chegar cansada, pedir para dormir na sessão, Sim. não é? E a gente tem que ficar muito atento e preocupado com essa cultura, porque, voltando a falar de Canadá, lá a gente trabalha com uma prática, não é? Se prioriza muito atender às demandas da família, ter uma prática centrada na família e em parceria com a escola, não é? Então, assim, para que as crianças não virem uma criança que só funciona no consultório, não é? Para que essa criança também tenha um funcionamento em casa. Mas isso também, não é? Agora na certificação, a gente inclusive estava conversando sobre isso, porque entra numa questão cultural nossa. No Canadá, a criança com 8 meses, ela já come sozinha na creche, já leva comidinha sozinha e daí já vai se encaminhando para o uso da colher. Então, a autonomia, ela é um valor dentro da sociedade canadense. Sim. Aqui nós temos babás, não é? A gente tem uma cultura de que cuidar é fazer pelo outro, não é? E aí os pais vão se preocupar com a autonomia quando a criança já está grande, já está pré-adolescente. Não só os pais, mas os profissionais também. Então, eu acho que é uma função nossa, enquanto terapeutas ocupacionais, que trabalhamos com o desempenho ocupacional, conscientizarmos os pais, não é? Respeitando a nossa cultura brasileira, que é diferente, mas buscando subsídios, ter um cuidador, ter uma babá, como que a gente pode fazer esse manejo para que essa criança ganhe mais autonomia em casa, mais autonomia na escola e não precise ficar fazendo 5 sessões de terapia por dia. Inclusive, o consultório, ele não é um ambiente de vida real, não é? E quando a gente pensa em funções executivas, não é? Você que, né, neuropediatras que estão aqui, as funções executivas, elas são acionadas em situações de vida real. Em situações em que a criança é deparada com resolução de problemas, principalmente no contexto de vida real. E as crianças que estão dentro do espectro do autismo, elas têm muita dificuldade de praxis, muitas dificuldades com funções executivas. Então, a gente tem que dar para elas situações de complexidade dentro do contexto de vida real dessas crianças. E um ponto muito interessante também que você falou foi sobre a atuação do profissional terapeuta ocupacional dentro do ambiente escolar, né? Eu entendo que isso é uma coisa que realmente, assim, eu entendo com facilidade, porque também culturalmente, acredito eu, ou por uma falta de um fluxo que seja reconhecido por todos, existe muita dificuldade do terapeuta que tem a intenção, tem o horário, tem a programação, tem a avaliação, chegar até a escola. Na tua prática aqui no Brasil, você tem facilidade de entrar nas escolas, de orientar, de observar o paciente? Olha, Ranide, então, nós encontramos às vezes algumas barreiras, com certeza, não é? Mas esse diálogo com a escola, ele é fundamental, ele é super importante que a gente consiga esse acesso. Então, assim, eu te digo que 90% dos casos eu consigo esse acesso de ir à escola, e quando não é permitido, o mínimo que se tem é uma reunião online, tá? Algumas escolas que restringem mais, mas isso é um direito dos pais, não é? É um direito da família, que o terapeuta ocupacional ele faça essa observação. Então, é fundamental que a gente vá e observe o desempenho da criança na escola, porque uma coisa é observar a atividade de escrita da criança no consultório, eu e ela, 1 a 1, onde não tem interferências do meio ambiente. Sim. E outra coisa, eu observar num ambiente onde tem crianças, onde tem barulho, principalmente para as crianças com disfunção de integração sensorial e com dispraxia. Então, é necessário que o terapeuta ocupacional vá à escola. Legal. Que o terapeuta ocupacional vá à casa do paciente. A criança com seletividade alimentar, você não pode avaliar essa criança somente no teu consultório, você tem que ir observar fazer uma observação em loco, porque a rotina, eu estou extrapolando, né, da escola para a seletividade alimentar, porque a rotina alimentar da família influencia. Muitas vezes a gente chega e aquela criança que se alimenta sozinha com a babá naquelas cadeiras, né, de bebê na cozinha. E o alimento, ele também é uma atividade social.
Então, precisa estar integrado, isso daí também faz parte do tratamento. Então, a gente precisa em casa, a gente precisa nas escolas, porque eu trabalho escrita, mas cadê a parceria, a continuidade na escola? Então, a gente precisa ir à escola. Se tem mediação escolar, a gente precisa instrumentar essa mediadora, a gente precisa instrumentar os professores. E falando, né, fazendo um paralelo com o Canadá ainda, lá o terapeuta ocupacional ele vai às escolas, ele tira um momento ou para ver o paciente dele ou para fazer uma triagem das crianças com dificuldades grafomotoras. Que legal! Então, ele vai de tempos em tempos. Oi? Não só para o paciente em si, é isso? Não só para o paciente em si, mas tem uma parceria com as escolas de fazer triagem das crianças com dificuldades de escrita. Então, o que eu observo aqui, Ranide, porque não é como eu trabalhei lá muito com dificuldade grafomotora, né, com crianças com dispraxia, com TDC, com autismo, né, com alterações no neurodesenvolvimento, o que eu vejo que a gente negligencia um pouco isso, né, aqui no Brasil. Então, as crianças vêm muito tarde para a gente, as crianças que apresentam problema de escrita, quando a coisa já está mais agravada, ao invés de virem cedo, não é? Porque a gente não tem essa detecção precoce nas escolas e muitas vezes o professor ele acha que a criança vai se desenvolver no tempo dela. Isso. E falando sobre essa questão da dispraxia, né? Eu acho que, eu não sei, assim, da minha vivência, um grande ponto que eu consigo observar é a recusa. Ele é muito inteligente, doutora, mas quando a mediadora tenta fazer com que ele escreva, ele se irrita. Isso pode ser um marcador, assim, de observação para a gente se atentar e conversar com um colega o terapeuta ocupacional que já esteja assistindo o paciente? Sim, com certeza, Ranide. Mas a gente precisa entender um ponto, porque a criança que se irrita, que se frustra, a gente precisa se interrogar sobre, de novo, o desempenho dela nessa tarefa. Então, a gente precisa fazer uma avaliação da escrita dessa criança, uma observação, precisa ir na escola para entender os diferentes contextos e capacitar essa criança para a escrita. E aí, Ranide, aí é que entra, não é, um pouco da nossa conversa também. Porque se a gente trabalha, a gente pensando em abordagens top-down, que são abordagens centradas na tarefa, na ocupação, e uma abordagem bottom-up, que trabalha os componentes que a criança precisa para desempenhar aquela ocupação. Se eu trabalho só os componentes, por exemplo, se eu trabalho com integração sensorial ou com tratamento neuroevolutivo, que são abordagens bottom-up, apesar de eu ser instrutora e ser professora da certificação, eu tenho essa consciência, não é, que quando a gente trabalha somente com essas abordagens, o tempo de resultado vai ser mais longo. E o dia a dia da criança com uma dificuldade grafomotora é sofrido na escola. Isso gera frustração, isso gera irritabilidade, gera agressividade. Já tive casos de crianças de rasgar o trabalho do coleguinha na escola, de bater, de começar a ter comportamento agressivo, porque ela não consegue desenhar, porque não consegue escrever o nome, porque não está acompanhando a turma. E, além disso, isso daí também influencia a própria aprendizagem da criança, a participação, o interesse. Crianças que não querem ir para a escola, porque elas, sabe, elas vão ser confrontadas com situações de escrita que elas não estão dando conta. Sim, sim, sim. E aí a gente precisa conjugar o tratamento de integração sensorial com abordagem centrada na tarefa. Por exemplo, a gente tem o Handwriting Without Tears, a gente tem Loops and Other Groups e ABC Boom. São 3 abordagens que trabalham com a tarefa. Então, são abordagens que trabalham, por exemplo, padrões de letra. Por exemplo, eles dizem a ondinha, né? Falando de letra cursiva. Então, o C, esse movimento do C, ele pode ser um movimento que vira um D, ele pode virar A, ele pode virar G e ele pode virar Q. Então, são abordagens sensoriais. Como a criança tem dificuldade sensorial, você associa, você agrupa as letras, você associa com sons. Que legal! Então, a criança aprende grupos de letra, ela aprende movimento com sons. Então, ela
eu não alfabetizo enquanto terapeuta ocupacional, porque eu não Mas sou pedagoga. Eu que trabalho a grafomotricidade. legal. Então, a gente capacita essa criança para que ela retome, inclusive, né, o prazer pela escrita, não é? Por exemplo, para crianças que não conseguem desenhar, tem o tuque, o vrum, o gliss, são traços com sons, que são os traços de base, vertical, horizontal e diagonal, que viram letras, que viram desenho. E a gente precisa também de adaptação no papel para essa criança. Marcadores, o céu azul, a terra para delimitar a margem. Então, assim, tem uma série de recursos, de estratégias que são centradas na tarefa, para que essa criança consiga, para que essa consiga escrever e tenha prazer de ir para a escola. Então, essa recusa a qual você me menciona, né, a gente suprime isso, né? Porque a criança começa a gostar, começa a ter prazer, e aí ela quer ir para a escola, ela quer participar, e isso em curto prazo, viu? A gente resolve isso, a gente começa a já ter resposta em um mês, Ah, sabe? Na mesma sessão, porque é direcionado para a tarefa. em 30 dias você pode já observar uma Com melhora. certeza, na própria sessão a gente já tem um resultado. Toda sessão você tem um resultado, um ganho no desempenho da escrita. Gente, Toda sessão. Não tem uma sessão que a criança não não ganhe gosto o desempenho. das contas Só todas. vai crescendo. Só sabe rendimento, investimento só vai crescendo. Olha que legal, porque no final das contas todos nós queremos fazer parte do todo. Com Somos certeza. queremos fazer parte do todo. E assim, muito legal essa colocação, porque, Arla, aí o erro é nosso enquanto médico. Quantos médicos simplesmente não medicaram? Eu já fiz isso com certeza. Não medicaram e, olha, realmente houve alguma associação negativa com o ambiente escolar. Essa associação negativa a gente tem que tentar amenizar, aumentar a tolerância, quando, na verdade, talvez fosse esse o caso. Com certeza, e Ranide, e aí é fundamental, não é? Porque eu estou trabalhando isso no consultório com uma abordagem centrada na tarefa, uma abordagem top-down. Eu preciso dialogar com a escola, eu preciso ir lá com a escola, com as mediadoras escolares, se não tem mediadora, com a professora, com quem quer que seja, com a equipe escolar. Eu preciso ter uma parceria com essa escola. Que legal. Então, e eles sempre abrem as portas, não é? Depois que eles entendem, né, podem ficar um pouquinho receosos, sempre fica um pouco, mas depois eles entendem e veem que é para um bem coletivo, não é, da criança, da professora, porque no final é melhor para todo mundo ganha tempo, não é? Ninguém se estressa e é isso. E eu estou falando de escrita, não é? Mas a gente está falando, né, uma fala enquanto terapeuta ocupacional de desempenho ocupacional. Sim. Então, Sim. a escrita, ela está dentro do desempenho ocupacional da criança, mas também o se vestir, o se alimentar, o comer com a colher, não é? O participar de uma atividade esportiva. Então, nós precisamos, enquanto terapeutas ocupacionais, estar atentos para isso, porque o que eu tenho visto são crianças que fazem anos de terapia e chegam na pré-adolescência sem autonomia ou 7, 8 anos sem nenhuma autonomia. Então, a gente precisa garantir essa autonomia e para isso a gente precisa trabalhar com abordagens top-down e bottom-up. Porque o que é que acontece? No autismo, como a gente tem a inflexibilidade mental e a gente tem as dificuldades de comportamento, né, que se cristalizam, então, da feita que o indivíduo ele se acostuma que alguém faz por ele, para ele mudar esse hábito, é muito mais difícil. Então, a gente tem que ter uma intervenção precoce nas atividades de vida diária, nessa autonomia, para virar essa chave e não chegar aqui com 7 anos a gente tendo que reverter né, um quadro que já está instalado de desautonomia aliado à inflexibilidade mental e junto com as alterações comportamentais. E aproveitando o ensejo dessa sua fala, isso também não é uma dúvida na minha cabeça, mas acho que é interessante a gente abordar isso que nós temos aqui.
futuras neurologistas infantis, temos neurologistas infantis que formaram há pouco, e a gente sempre é confrontado com, sempre uma das coisas faz parte. Doutora, a partir de que idade eu posso encaminhar? Meu filho ou minha filha pode fazer terapia ocupacional? O que você tem assim para explicar para a gente? Se existe uma idade que, na minha concepção, a partir do momento que eu posso observar um atraso, né, eu entendo que isso naturalmente vai impactar na vida adaptativa, né, dessa autonomia, dessa independência, desse motor fino, tudo isso que você está brilhantemente explicando. Qual a sua opinião com relação à faixa etária, Arla? Então, essa questão da faixa etária, como eu falei, não é exatamente uma questão de faixa etária, mas é muito mais uma questão de desempenho ocupacional para a faixa etária. Uhum. Então, o que a gente espera para um bebê? A gente espera que ele brinque. O que você espera para um bebê de 4 meses? Que ele traga as mãos à linha média, mas que ele traga para brincar, que ele faça a coordenação visomotora, que ele traga o brinquedo para a boca. Não é isso que a gente espera? Exatamente. Que uma criança de 7 meses ela consiga brincar sentada, troque o objeto de uma mão para outra, que ela já comece, né, a ficar de 4 e ir atrás dos objetos. Então, 12 meses, 11 meses, que ela passe para de pé, que ela brinque. Exato. Estou falando do motor, porque o período é sensório e motor, não é? Então, tem o sensorial, tem o brincar, que desencadeia o desenvolvimento motor dessa criança, que estimula. Então, a gente avalia nessa fase, por exemplo, como é que está o brincar dessa criança relacionado ao sensório motor dela. Ótimo. Se a gente vê um gap, a gente pode intervir enquanto terapeutas ocupacionais, tá? Ótimo. Então, não tem exatamente uma faixa etária, depende das demandas do desempenho ocupacional. E isso é interessante porque, assim, nós neurologistas, quando a gente fizer o encaminhamento, é também muito pertinente a gente descrever o porquê está encaminhando. Porque eu também boto assim, o lactente, 6 meses, atraso, terapia ocupacional, gente, quem libera não vai entender. Né? Então, a gente tem que descrever tudo isso conforme a Arla está falando, de acordo com a situação, com a faixa etária, com os interesses, com o desenvolvimento, a gente tem que fazer realmente respaldar um encaminhamento para o terapeuta ocupacional. Tem um ponto importante aqui, eu vou agora ler algumas coisinhas que as pessoas falaram, tá? Desculpa aí, gente, ó. Cris Conká pediu, fale um pouco da sua experiência, por favor. Cris, eu só vou te pedir, eu acho que é a Arla, né? Só me confirma se é a Arla. Deixa eu ver aqui uma outra ponto. Pessoas comentando, né? Boa noite, em Friburgo está muito difícil conseguir terapia ocupacional. Folia também comentando, graças a Deus, bastante profissionais têm vindo do Nova Friburgo, porque o profissional é difícil. Uma coisa que a gente vai esperar um pouco mais, mas a gente vai abordar, tá, Folia? Sobre seletividade alimentar e o papel importante do trabalho do TO também, não exclusivamente, tá? Tem uma outra pessoa aqui que fez um comentário, peraí. Deixa eu ver. A Cris com K também. E o papel dos pais nessa autonomia? Eu acho que é um gancho interessante. O quanto a gente tem que realmente falar, conversar, que é importante a participação dos pais, mas, gente, não são só os pais que precisam executar as tarefas. É um trabalho em conjunto. E, óbvio, Arla, fala sobre a sua experiência com relação a isso, porque a gente tem que evitar massacrar esses pais, mas a gente também tem que mostrar que é uma participação de extrema relevância no contexto do acompanhamento dos seus filhos. Com certeza. Então, eu trabalho com uma abordagem centrada na família, não é? Então, eu trabalho com famílias com quem eu tenho uma parceria, não é? Então, isso não quer dizer que eu não dou uma lista de tarefas para os pais. A abordagem centrada na família não quer dizer sobrecarregar a família e nem dar uma lista de tarefas. Olha, você faz isso, você faz aquilo, você estimula aquilo, né? A gente precisa entender, fazer uma análise. Enquanto nós, terapeutas ocupacionais, a gente vive fazendo análise, né? Da ocupação, da atividade, não é? Então, a gente precisa fazer uma análise da capacidade desse pai, da capacidade da babá que cuida da criança, não é?
do entendimento dele, qual o manejo que ele já tem, quais são as estratégias que ele já usa. Então, a gente aproveita o repertório que ele já tem e a gente ajusta junto com ele, discute junto com ele, de acordo com as demandas dessa família e de acordo com as necessidades da criança. Então, a gente precisa fazer esses ajustes, não é? E isso precisa ir... Para a gente fazer esses ajustes, eu preciso ir lá, ver o café da manhã, se a família quer que a criança fique autônoma. Então, eu preciso ir ver para entender como que essa família funciona, para poder fazer esses ajustes, onde que a criança pode entrar nisso, onde que a família pode auxiliar, qual a disponibilidade, quais são as possibilidades, quais são os limitadores. Sim. Porque senão eu não posso ir dando orientação em cima de orientação, esperando que eles façam como um terapeuta. Não, sim. Eles vão fazer como os pais. Então, tudo isso tem que ser graduado para eles. E quando é graduado, a gente tem uma boa adesão, não é? Eles fazem com gosto, fazem dentro das possibilidades dele. E, no final, a gente tem um resultado mais rápido também, não é? Porque, de novo, volta para o centrado na tarefa, porque em casa não são os componentes intrínsecos, subjacentes, é tarefa, é ocupação. Uhum. Então, a criança vai fazer aquilo com mais frequência, todos os dias, dentro de uma situação de vida real, não é? Sim. Então a gente consegue ter uma boa adesão desses pais. Essa é a minha experiência, eu já tive crianças assim, dentro do espectro do autismo, entrando na escola e que não comia com a colher, que é aquela história clássica que a gente tem da criança que come com com iPad, um monte de brinquedos, música, celular, aquela loucura. Ela presta menos do que ela está colocando na boca e se alimentando, né? Exatamente. E aí, olha só, como terapeuta ocupacional, eu preciso ir lá observar quais são os facilitadores e limitadores para essa mãe, o que é que ela consegue fazer. Eu preciso estar numa parceria com ela e eu preciso também avaliar a criança, não é? E graduar essa atividade, porque não dá para eu tirar tudo. Senão a mãe também vai enlouquecer, coitada, não vai dar conta. Se tira tudo, a criança começa a ter alteração comportamental, não dá. Então, a gente precisa ir graduando. Sim. Semana a semana, para que essa criança ganhe autonomia, por exemplo, com a colher. E ainda tem a destreza com a colher, não é? A destreza manual. Então, assim, são muitos componentes nos quais a gente precisa avaliar. Então, não dá para a gente só se trancar numa sala de consultório com a criança. A gente precisa também sair e ir na escola e na casa, estar junto com essas famílias. Fizeram aqui, pontuaram algumas questões sobre falta de profissionais mesmo. Eu digo uma coisa para vocês com relação à falta de profissional. Gente, os alunos de faculdade... Eu, enquanto era aluna de faculdade, eu malmente, em algum momento, ouvi o que é terapia ocupacional. Eu falei até isso com a Arla. E depois, na residência da pediatria, que eu falei, caramba, que profissão legal, pô, adapta o indivíduo. Aí tive aquela explicação, que é uma explicação que serve para fazer sentido, né? A função de uma profissão que é tão legal. E só que isso ficou um pouco no limbo, né? Porque o terapeuta ocupacional ainda não conseguiu propagar o seu valor, eu não sei o que aconteceu. Eu vejo agora que só entre aspas, tá, gente? Muito cuidado com o que eu tô falando, mas com o transtorno do espectro autista, por conta de metodologia tal e tal, o profissional realmente ele viu que ele tinha um campo, talvez, de maior certeza para atuar. Só que isso que a Arla está falando, eu acho também que se a gente começar a praticar, e depende da gente, isso é a minha visão, começar a praticar o trabalho dessa forma, eu acho também que a gente vai trazer um pouco de rotatividade. Isso é uma crítica que eu faço a todos nós. Ao médico, que marca de pouco em pouco tempo, não adianta, isso é a minha visão. Tá? Ao terapeuta, que seja porque não tem tempo, porque seu consultório realmente está muito cheio, também tem que buscar fazer assistência de forma mais completa no seu paciente, que eu acho que isso vai tender a gerar rotatividade nesses atendimentos. Porque eu não vejo rotatividade. São filas assim, ok, tem poucos profissionais, são poucas instituições que formam. Mas também o cara não tem uma previsão de alta, entendeu? São filas de 100 crianças, isso não vai acabar. Então, eu acho que
O raciocínio que a gente usa hoje, né? Uma vez também que viver é ciência, a gente tem que usar um pouco da ciência e rever a forma que a gente está conduzindo as coisas. Será que eu não tenho, então, que marcar menos, ir mais na escola, para poder, dentro de um prazo, gerar mais rotatividade e assim gerar mais vagas? Porque o que está acontecendo hoje é muito triste. Olha, Arla, eu fico assim, quando chega na hora de eu encaminhar para o terapeuta ocupacional, eu fico feliz, eu fico muito grata à profissão de vocês, mas também gera uma ansiedade que eu sei que vai se recair sobre mim enquanto profissional, porque eu sei que é necessário, eu sei que aqueles pais vão passar por um estresse muito grande também, de saberem que é necessário, mas que não vão conseguir. Então, nosso bate-papo hoje tem que também servir para uma reflexão, que a gente tem que mudar. Então, eu, médica, eu acho que tem que cada vez mais trocar ideia, ao invés de chegar a sair encaminhando frequência X, Y, Z, meu paciente passar por uma avaliação, essa avaliação ser uma avaliação abrangente, né? Que seja cobrada, que eu acho que é mais do que certo, né? O trabalho de vocês é muito importante, mas também a gente conseguir ver as demandas do paciente de uma forma global. Porque isso hoje, desculpa, e não é uma crítica aos profissionais, é uma crítica a todos nós. Isso não está acontecendo. E eu não vejo previsão dos meus pacientes, por exemplo, terem alta de nada. De nada, não só. Dentro disso, a gente precisa trabalhar com metas, né? A gente precisa ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Eu falo com terapeuta ocupacional, né? Metas centradas na ocupação. A curto, a médio, em 3 semanas, o que é que meu paciente vai ganhar? Em 4 semanas, o que é que ele vai ganhar? Metas realistas, sabe? Vai conseguir escrever um nome com suporte, não é? Com suporte no papel, não é? Com pistas visuais, mas algum ganho tem que ter. Sim, não é? Sim. Não pode ser sem ganho no desempenho ocupacional, porque senão a gente não está cumprindo a nossa missão de terapeutas ocupacionais, não é? Que é trabalhar a autonomia nas ocupações, o desempenho ocupacional, a participação social, o engajamento ocupacional desse indivíduo. Dessa criança, eu digo indivíduo, porque é uma criança hoje, mas daqui a alguns anos é um pré-adolescente, daqui a pouco é um adulto, um idoso. Então, a gente não pode olhar para a criança, tem 5 anos hoje. Não, tem 5 anos hoje, mas daqui a pouquinho tem 7, e o tempo voa. Então, o tempo é precioso e a gente precisa trabalhar com objetivos alcançáveis, realistas, com objetivos smarts, né? Realistas, alcançáveis, com tempo, não é? Tudo tem que ser, e isso é bom para todo mundo, porque isso também dá credibilidade para o profissional. Quando você chega e você diz para o pai, daqui a 3 semanas, teu filho, né? Daqui a 12 semanas vai estar comendo com a colher, daqui a 8 semanas vai estar, né? 8, 12, poxa vida, né? Ele diz, caramba, meu filho alcançou isso, vai estar recortando com a tesoura, vai estar se vestindo. Ele sabe que ele está investindo um dinheiro, ele está pagando aquele profissional, mas para ter um resultado na autonomia do filho dele, não é? Então, eu acho que essa é a nossa missão. Não, a mesma coisa somos nós. Eu vejo, e é isso, assim, a terapia é uma medicação, só que não é uma medicação via oral. Então, assim como eu preciso, por muitas vezes, medicar o meu paciente, e essa medicação ela é baseada na dose, ela é baseada na posologia, ou seja, dose e de quanto em quanto tempo ele tem que utilizar, e também, por muitas vezes, existe um prazo. Então, assim, a gente tem que estender esse nosso pensamento à assistência multidisciplinar, porque o sistema vai colapsar. Se a gente falava antes de 1:5, hoje a gente está falando de 1:3,6, daqui a pouco tempo vai ser 1:3, e cada vez mais a relação, né, diminuir em termos de diagnóstico de TEA. Como é que vai ser o sistema? O sistema ele não é má vontade, é questão de matemática, né? Com certeza. Né? A gente vai ter um problema epidemiológico, não é? Lógico, exatamente. Um problema real é um transtorno que, na verdade, não tem cura, mas tem adaptação. A gente sabe muito bem disso. A gente tem metas, né? A gente tem objetivos.
sendo individualmente avaliadas. E eu acho que é muito legal também, daqui a pouco, os pais passarem isso. Tem uma pessoa até que pontuou assim, a parte sensorial é primordial para o desenvolvimento. Eu até vou aproveitar. Se a gente for comparar, Arla, a questão adaptativa versus sensorial, tem como a gente avaliar o que é prioridade no tratamento? Olha, eu acho que os dois caminham junto, né? O comportamento adaptativo, ele vem junto com essa organização do sensorial da criança, não é? O Sim, sensorial, ele é importantíssimo, né? O trabalho das disfunções de integração sensorial, de modulação sensorial, porque a gente sabe que as crianças com TEA, as crianças com TDC, eles têm problemas de integração sensorial, problemas de praxis. Eu não estou dizendo isso que não é importante, é fundamental que a gente trabalhe. Mas a gente precisa também agregar abordagens top-down, centradas na ocupação, para a gente ter resultados ocupacionais a curto prazo, para a gente resolver o problema do indivíduo também a curto prazo, responder às demandas da família, da escola, e esse indivíduo ter mais satisfação de ir para a escola, de cortar sua... Gente, que prazer! Essa criança que eu estou dando o exemplo lá do iPad que eu fui... A criança entrou na escola, uma criança autista, entrar na escola, já comendo com a colher, já dá um diferencial, porque é uma criança que tinha, na época, dificuldade de integração social, de interação com outras crianças. Então, saía da atividade de grupo, hoje não, ela interage, mas então isso daí foi significativo, porque ela já entrou na escola como as outras crianças, comendo com a colher. Então, já é uma autonomia, é um nível de participação, não é? E os pais poderem sair com essa criança, ir num restaurante, ela comer com a colher, ir para uma festinha, gente, isso é autonomia. E quanto que a gente recebe no consultório? Crianças que trabalham anos em integração sensorial e a criança chega para você com 6 anos sem comer com a colher. Como é que está a participação dela numa festinha de aniversário? Numa festinha da escola? Então, sabe... isso é preocupante. Então, a gente precisa, enquanto terapeutas ocupacionais, acordar para isso, trabalhar com abordagem de integração sensorial, mas agregar as abordagens top-down que são centradas na ocupação. E assim, Arla, sem vergonha, sem preocupação, quais são as críticas que você, enquanto TO experiente, professora, e você tem contato com muitos neurologistas infantis, direto ou indireto. Quais são as críticas? Que eu acho que a vida é feita de elogio, sim, mas a gente cresce muito com a crítica. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir crítica também. Quais são as críticas que você faz para que nós, profissionais neurologistas, assim, despertemos, mudemos assim, gente, vocês têm que melhorar nisso. Quais são os pontos negativos que você acaba observando nesse nosso trato, nessa nossa vivência, nessa nossa experiência aí do dia a dia? Olha, assim, Ranide, eu acho que uma coisa, não é falando, né, de abordagens top-down e bottom-up, isso acho que é o maior incômodo, porque quando eu recebo o encaminhamento de neurologistas, né, criança encaminhada para tratamento de terapia ocupacional da abordagem de integração sensorial. Ponto. E ponto, sabe, já está determinando qual a abordagem. E aí isso também contribui para virar a modinha, não é? Ao mercado que gira em torno disso, porque também tem um mercado. Então, qual a abordagem? O terapeuta... Então, assim, fica aquela coisa, virou um ciclo onde só está... Fechou, virou um fechamento. É isso que se trabalha. Não existe outras abordagens, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que os neurologistas, de certa forma, contribuem. Mas, porque também é o que se conhece de abordagem, né, em terapia ocupacional. Ignorância. Sim. Tantas outras abordagens cognitivas centradas na tarefa. Então, assim, não estou dizendo para não trabalhar a integração sensorial, tem que trabalhar, é importante, mas não pode dizer porque não poderia, porque o terapeuta ocupacional precisa avaliar e saber quais abordagens
Entendi. Porque senão já induz também o profissional que é isso. Então, o profissional recém-formado, não, é isso, olha, vira aquela coisa, todo mundo tem que ter certificação de integração sensorial, porque é isso que os médicos, os neurologistas encaminham, é essa demanda do mercado. Uhum, uhum. Eu acho que nesse sentido eu vou num conta-fluxo, porque é muito difícil, aí o pai chega para mim, olha, a doutora tal me mandou para trabalhar a abordagem e integração de NAIRS. Aí eu respiro assim fundo, eu leio aquilo, aí eu digo, olha, tá certo, vamos fazer uma anamnese, vamos conversar, não é? Eu trabalho com combinação de abordagens, explico o meu trabalho e eu vou fazer uma avaliação e a gente vai ver quais são as abordagens, em que momentos, né? E, e é Eu acho isso, eu acho que e essa é a aproveitando, maior... eu acho, gente, assim, isso é uma crítica construtiva, Alda, sinceramente, porque não adianta a gente sentar, reclamar e a gente também não querer mudar. Isso aí não tem Com sentido. certeza. E criar um fluxo que seja um fluxo assim, não importa se eu estou em Ipanema, não importa se eu estou em Nova Friburgo, não importa se uma ex-residente minha esteja em outro estado, a gente tem que tentar padronizar certas condutas que, na verdade, não serão prejudiciais, vão ser benéficas para o paciente, né? Para a criança, para o adolescente. E eu falho muito nisso, porque eu, sinceramente, Alda, fui ensinada a fazer isso. E é um ciclo. Aí eu também ensino, vejo que de forma não é errada, mas inadequada. Porque não é isso que a gente tem que retroalimentar, a gente tem que mudar esse raciocínio. E o que você me sugeriria assim? Porque a gente tem um problema de que muitos pais eles têm o plano, né? Eles pagam e recebem o reembolso. Aí entra o outro lado, né? O lado do plano meio que exigir, olha, eu só reembolso se fizer isso, isso e isso. Você também tem essa experiência de, caramba, doutor, doutora tal, ó, infelizmente, ó, bota integração sensorial aí, porque só assim reembolsa. Você também passa por essa Sim, situação? com certeza, não é? E precisa, não é? Porque os planos pedem isso, senão os pais não conseguem o reembolso. Então, Sim. acaba também isso daí também, mas quando o encaminhamento vem do neuro, né, talvez fosse um encaminhamento mais genérico, terapia ocupacional, criança apresentando problema tal, avaliação do terapeuta ocupacional, pode ser para avaliação de disfunção de integração sensorial, pode ser porque você vê um problema na autonomia, talvez essa descrição, por aí assim. E aí, depois, não vai ser incontornável, né, colocar quando for para o pedido médico, a abordagem de integração sensorial, porque é o que o plano reembolsa, os planos de reembolso, né? Sim, sim. Então, isso daí a gente não tem como, né, como sair, mas eu acho que o trabalho em si, não é, na prática, não precisa ser necessariamente, não é, Não, entendi, entendi. integração sensorial. E eu aproveito até aqui que eu vi que tem muitos colegas que são de clínicas, de instituições lá de Friburgo, e falo, gente, vamos depois sentar e conversar e tentar, imagina, em Friburgo, esquerésimo, a gente readequar esse fluxo, que eu acho que vai ser muito mais benéfico para os pacientes, assim. A gente sentar, eu faço um papel fake para os pais, que os pais dos meus pacientes são maravilhosos, Aldo, assim, eu não posso reclamar de verdade. Faço um papel fake para eles conseguirem resolver, mas no real, a gente, assim, em termos de frequência mesmo e de método, a gente fazer isso depois da avaliação do profissional, Com entendeu? Eu acho que certeza, com certeza, com certeza. Por exemplo, falando do Canadá, como é que como é que o médico coloca, né? Ele pede avaliação de terapia ocupacional para atividade, a gente fala atividade de vida diária, isso que ele fala, ou problema escolar. E aí, não é só isso, né? Então, o terapeuta ocupacional, a gente diz que a gente reenquadra a demanda do médico. Ou então, ele coloca avaliação de terapia ocupacional, ponto. E aí, a gente faz o reenquadramento dessa demanda. Quando a gente coloca, porque a gente tem que escrever o relatório e colocar qual foi a demanda, não é? sim. Qual foi o motivo do encaminhamento? Desculpa. Tem a demanda dos pais e o motivo do encaminhamento. Então, aí a gente vai
transformar esse encaminhamento, esse motivo, em uma razão que esteja dentro do desempenho ocupacional. Encaminhado para avaliação, em dificuldades no desempenho ocupacional, nas atividades de vida diária, tal, nas atividades de vida instrumentais, tal, não é? Então, a gente decortifica isso. E a abordagem, ela vem no final do relatório. É a última coisa, lá no finalzinho do teu relatório, que você vai dizer com que abordagens você vai tratar, onde você coloca teus objetivos, não é? E aí é lá no finalzinho, não é no início, né? Que para a gente já é no início, né? Vamos ver aqui outras ponderações. Foli fez uma observação interessante, principalmente a incluir a família. E particularmente falando, essa parte de inclusão de família, eu acho que a Arla vai assim, concordar comigo. O quanto que o paciente... foi avaliado, o paciente precisa dessa quantidade de sessões, de terapias por semana. Eu acho que a gente sempre também tem que ver com a família, se a família tem condição, não só financeira, mas se tem condição de colocar isso em prática, né, Arla? Com certeza, com certeza. E o desgaste, não é? De idas e vindas para consultório, porque muitas vezes os pais não têm só um filho, né? Ele tem às vezes 2, 3 crianças, né? Então tem uma questão financeira dos custos com a sessão e também tem um desgaste com o tempo, porque as famílias também têm seus trabalhos, têm sua vida, não é? Então, imagina, tem mães que às vezes eu digo assim, gente, ela virou motorista da criança, porque qual o tempo que ela é mãe? Sim. Porque no Rio de Janeiro, com esse trânsito, você ficar escola, TO, fonoaudióloga, musicoterapeuta, não é? Todos os dias, 2, 3 sessões por dia, a pessoa passa mais tempo no trânsito com a criança do que em casa. Casa, não. E aí eu me questiono, se esse tempo fosse revertido para casa, para estar ali com a criança, não é? Colocando essa criança, não é, em situações de, né, que ela pudesse ganhar um pouquinho mais de autonomia em casa, será que isso para a qualidade de vida também da família, da criança, de todos, não seria melhor do que ficar o dia todo no trânsito para lá e para cá? Com certeza. Arla, agora um desafio, tá? Que eu sei que isso é um desafio. A gente fala da melhor forma possível que der para a gente, obviamente, falar. Os pais muitas das vezes chegam assim, doutora, barulho, né? Todas as questões sensoriais que são realmente um obstáculo muito grande. Sim. Barulho, roupa, esfregar a cabeça para dar banho, pentear cabelo, cortar a unha. Tem algumas dicas para você poder passar assim? Eu sei que não dá para a gente generalizar, mas dicas para os pais poderem, talvez assim, tentar alguma estratégia no momento mais difícil, até para poder conversar com um terapeuta que já o acompanha. Poxa, olha, eu tentei essa estratégia, mas mesmo assim não funcionou. Será que é por esse caminho mesmo? Assim, tem algumas dicas legais para poder passar? Sim, eu sempre digo como é que eu vejo a questão das estratégias, né? Eu acho que de forma geral, independente de qual estratégia que seja, não é? Porque a estratégia é para cada criança individualizada, né? Então a gente precisa avaliar e decidir. Mas a gente sabe que as disfunções de integração sensorial, principalmente as de modulação sensorial, elas vêm junto com uma ativação do sistema nervoso simpático, não é? Uhum. E que tem uma correlação com o sistema límbico. Então, a gente tem que mudar. Então, traduzindo, né, para os pais que estão aí assistindo, toda disfunção de integração sensorial ligada, principalmente à modulação sensorial, elas geram comportamentos, elas geram emoções, ou comportamentos de evitamento, de fuga, e geram emoções. Uhum. Muitas vezes as emoções são aversivas, de medo, não é? Então, muitas vezes a criança já está modulada, mas ela tem a memória daquilo que foi desagradável para ela e ela evita. E porque quando a gente fala de crianças autistas, tem um comportamento de inflexibilidade. Então, ele lembrou que aquilo um dia foi desprazeroso, ele não quer, tem o evitamento.
Então, eu acho que assim, a melhor estratégia, não é? Ah, tem pressão, tem as roupas de compressão, não é? São muitas as estratégias, mas eu acho que a melhor estratégia é aquela que envolve o prazer, que a gente pode mudar o contexto, que a gente pode mudar a situação para a criança. E isso realmente é no 1 a 1. Eu lembro de uma criança, o Gabriel, posso falar o nome, né? Porque ele está até no livro lá do capítulo do livro que eu participei agora sobre autismo que vai sair agora em dezembro. Então, o Gabriel ele tinha muitas dificuldades para cortar as unhas, não é? E era uma luta ainda para as mães, para a mãe às vezes era difícil. E aí eu dei de presente para ele uma escalada em rocha, quando ele fez 7 anos, 6 anos, eu acho que foi isso. E ele ainda tinha essa dificuldade com cortar as unhas, era a única coisa sensorial que ainda restava. E ele precisaria usar uma sapatilha de escalada. Uhum. E a sapatilha de escalada ela é apertadinha no corpo, Sim. então ia apertar ali a unha dele. E a mãe disse assim, olha, para calçar a sapatilha, claro que para criança ela é um pouquinho mais folgada, mas é uma sapatilha mais apertadinha, porque um sapato mais apertado, porque tem que ter aderência na rocha, não é? Sim. Então a mãe disse assim para ele, olha, você, para calçar a sapatilha do Homem-Aranha, mas olha, era uma coisa que ele queria muito essa escalada, ele desejava demais. Então aquilo que a criança deseja muito, não é? Que aí entra o prazer, aquilo vai ser ressignificado para ela. Então ele queria muito essa escalada e ela disse assim: a gente precisa cortar suas unhas, porque você só vai poder escalar se o professor lá só vai dar a sapatilha se cortar as unhas. E aí ele deixou cortar as unhas numa boa e a Ariela A mãe era a dele. mediadora dele, que está aí Ah, assistindo o Gabriel, ela tá esse nosso Gabriel. E a partir daí, ele chegou lá na escalada com o professor, com o instrutor, e disse assim: olha, eu cortei as minhas unhas, viu? E a partir daí ele começou a cortar as unhas. E a olha. partir daí ele começou a cortar as unhas. Então, eu digo assim, tudo é o ambiente. Então, o ambiente também, o sensorial, eu não entendo o sensorial uma coisa separada do ambiente, da situação, do contexto. Os problemas de modulação também estão dentro do contexto. Quando a criança tem essas dificuldades, principalmente de contato, né, em tocar em coisas melequentas que não gosta, que isso acontece muito, uma estratégia da pressão na mão delas, da pressão, porque a gente dá propriocepção, né? Sim. Pegou numa coisa, numa comida que não gosta, já fica tendo aquela aversão, pega um papel toalha, uma toalhinha úmida, dá uma pressão e vai, não limpa assim, limpa dando pressão, dá pressão e depois com um paninho mais seco, dá pressão. Tem. Então a pressão, né, a pressão no corpo, ela diminui, não é, esse estímulo mais suave que causa uma irritabilidade no sistema nervoso autônomo dessa criança. Então, a gente dá pressão, que a gente ajuda na modulação, essa é uma regra que serve bastante. E aí você diz assim, mas as crianças que não gostam de cortar cabelo, né? Então, como é que dá pressão, não é? Como Uhum. é que dá pressão? Às vezes, aí, de novo, é o prazer de uma brincadeira, que vai colocar um chapéu, que vai colocar um bichinho, sabe? É o prazer. Tudo tem que ir pelo meio do prazer. Você não vai conseguir fazer essa criança experimentar algo no corpo dela se não for pela via do prazer. Com Não certeza. é? As crianças que têm dificuldade de sentar no vaso, estou dando assim, vários exemplos, tá? De sentar no vaso sanitário, não é? Por problemas de insegurança antigravitacional. O vaso sanitário é para os pequeninos, né? O vaso sanitário é um buraco, é alto e é um buraco, então isso causa medo para a criança. Então, fecha o tampo, faz aquilo ali de um banquinho, coloca uma mesinha para a criança, para ela brincar, coloca uns brinquedos ali, só para ela ter essa primeira vivência, antes da gente ir com muita pressa de já colocar ela ali para controle de esfíncter. Então, seriam, acho que eu estou aqui lembrando das estratégias, não é? Às vezes a situação, eu já tive no consultório criança que insegurança antigravitacional, que não queria ir nos equipamentos suspensos, e aí eu comecei a fazer um atendimento, eu atendia o filho de uma amiga minha,
com seletividade alimentar, uma amiga do consultório, e aí ela vinha, levava para a escola e trazia os dois, entravam os dois, e eu chamei essa criança, né, que estava dentro do espectro, e tinha muito, ele nunca aceitava ir nos equipamentos, e aí depois de algumas sessões com as outras crianças, na situação de prazer, de brincadeira, foi na plataforma suspensa, uma criança que tinha defensividade tátil, segurança gravitacional, na plataforma suspensa, abraçado com as outras crianças, porque queria brincar. Então, o prazer, não é? Via sistema límbico, também ajuda na modulação sensorial. Muito legal. Essa estratégia do vaso, assim, Arla, cara, que legal, porque o desfraude eu acho uma das coisas mais difíceis para serem feitas, né? Porque é uma necessidade não, advém de uma necessidade básica, fisiológica do ser humano, mas ao mesmo tempo é um rito natural que todos nós temos que passar. E sim, é difícil, assim, eu já tive pacientes, assim, que os pais tentaram todas as estratégias, assim, dentro da disponibilidade deles, do entendimento deles, da execução do que eles podiam fazer. E mesmo assim, eu acho que o desfraude é uma das coisas mais difíceis. Então, essa estratégia que você falou, uma criança menorzinha, chegar, mostrar que aquilo dali não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum monstro, que aquilo ali não vai te atacar, que aquilo ali faz parte, né? Gostei muito, achei muito legal mesmo. Aí você orienta a botar a tábua, a tampinha fechada. A tampinha fechada, brincar com a criança ali em cima. E assim, não é tipo, vamos brincar aqui, que às vezes a criança nem, dependendo da criança, às vezes nem isso ela aceita. Então você leva a brincar da torneira, você vai chegando ali perto, já brincando, às vezes ela e o pai, ou ela e a TO, e aí coloca a criança ali sentada, mas numa situação de muito prazer. Tem que ser de muito prazer com aquilo que ela mais goste, não pode ser prazer baixo, tem que ser com uma coisa que ela goste muito, claro, de muito interesse, pezinho apoiado para ela aceitar e conseguir ficar ali e aquilo ressignificar, né? Legal. Então ela vai olhar e ela vai perdendo também aquele medo, não é? Legal. Em paralelo, de novo, é na tarefa. Você está trabalhando a modulação sensorial, não é? Os problemas de processamento vestibular, mas a gente precisa também integrar com a tarefa, não é? A gente precisa também integrar com o contexto real. Então, é importante a gente sempre, né, fazer esse link. A Ariela até comentou. Acho que você já respondeu. Porque a Ariela até comentou sobre a questão do apoio dos pés, sem dúvida. Isso auxilia também na questão do equilíbrio corporal, né? Noção de segurança. Outro ponto, assim, agora eu acho que é o ponto que mais devem falar com você. Não só esse, mas eu acho que é um ponto muito complexo, que envolve a questão da seletividade alimentar. Eu entendo que isso é uma demanda multidisciplinar. Isso envolve, primeiro, né, a gente, enquanto médico, a gente tem que tentar afastar causas orgânicas, né, para ver se, poxa, não tem realmente uma intolerância à lactose, se não existe um problema gastrointestinal associado, né, uma alergia alimentar. Mas quando a gente se afasta disso, a gente se depara com uma situação assim que é limitante. Porque, como você falou, comer é algo muito social, né? A gente se junta para prosear, comer e prosear, a gente se junta para comer e rir. E essas famílias sofrem, né, Arla? Sofrem muito com relação a isso. Eu nem sei se tem uma paciente minha, os pais de uma paciente minha, a Manu. Eu não vou citar muitos nomes, assim. E eu até comentei com você sobre a Manu. Manu, ela tem apresentado um picacismo, né? Que é a gente fala que é uma alteração, né? Um padrão, um comportamento oral não alimentar, né? Onde a criança, ao invés de ingerir alimentos de forma compulsiva, ela come tudo que tiver adiante, né? E essa menina é uma menina que passou por uma empresa, né, que fazia uma assistência multidisciplinar. Ela tem TEA, ela tem um TEA suporte 3, nível 3 suporte. E os pais estão bem, assim, exaustos, né? Eu vou agora tentar desviar, né? Tentar encaminhar para uma outra terapeuta alimentar para a gente ver o que está acontecendo, se tem algum processo orgânico, eu sei que não, mas tem algum outro processo aí, uma deficiência vitamínica, algo. Mas queria até perguntar para você sobre essa questão dessa alteração
do padrão alimentar, ou seja, da seletividade ou até mesmo desses outros desvios aí, né? Considerados como transtornos dentro de uma alimentação não real. O que a gente pode assim usar de estratégia ou até mesmo em termos de diálogo com o terapeuta ocupacional, para a gente não perder tempo no tratamento do paciente que tem esse problema que eu acho que é muito grave. Sim, com certeza. Então, quando, por exemplo, dar um exemplo aqui que eu acho que eu acho que é importante, né? A gente precisa saber onde que a coisa começa, né? Porque a coisa vai virando um bolo que a gente fica perdido, né? Os pais, os profissionais, a gente já começa a tratar e a gente precisa entender a causa, aonde que aquilo começou. Porque aquele fator que desencadeou, não é? Aquele distúrbio alimentar, ele vai surgir em vários momentos, né? Então a gente precisa identificar isso. Isso assim eu acho prioridade. Então, na anamnese a gente precisa ter essa investigação exaustiva, não é? E, por exemplo, eu atendo uma criança com disfunção, né, cerebelar, tem uma hipoplasia do cerebelo, e essa criança adoeceu. Isso assim, é bem clássico, né, nos distúrbios alimentares. A criança estava doente e a mãe começou a mudar a alimentação, porque criança doente começa a comer menos, tem menos apetite, não é? Passa por um processo de adoecimento. Então, isso muda, mas com isso já muda o paladar. A criança, ela é criança, ela vai preferir o mais gostosinho, né, o sabor mais doce. E aí, uma criança que tem uma inflexibilidade e que é inteligente, que é esperta, muitas vezes ela vira isso e aí isso acaba indo descambando para uma seletividade alimentar, não é? Então, porque a criança começa a mudar o padrão dela alimentar, não é? E aí os pais ali na preocupação com a alimentação, não é? Vão, né? É o doce e acabam mudando. Então, assim, entender aonde foi que mudou, né? Aonde foi que aconteceu. Isso daí eu acho que é até uma questão preventiva. Então, como é uma criança que eu atendo, eu disse, a babá me relatou isso, então eu disse, eu vou conversar com a mãe, porque a gente precisa ficar atento, porque se a gente for por aí enveredar por esse caminho, a gente vai para um risco aí de seletividade alimentar, pelas características de rigidez, de inflexibilidade, não é? De comportamento. Então, eu acho que esse é um ponto, tá? Esse é um ponto dos pais estarem atentos aos processos de adoecimento, não é? Que muda, né? E de repente consultar uma nutricionista para não ir para para um doce, isso daqui eu não posso orientar com a alimentação, que seria com o nutricionista, para a criança não substituir por uma coisa mais doce, que é um sabor mais acentuado, industrializado, não é? Porque a gente está falando, é sensorial, não é? Também é sensorial, então a criança percebe e ela vai querer outras coisas. E o sistema nervoso dela vai se acostumando com aqueles sabores acentuados, né? E não vai se adaptando a outros sabores. Esse é um fator. Eu não sei se eu estou fugindo da pergunta, tá, Ranita? Você está perguntando, eu fui buscar os meus pacientes aqui na minha memória, né? Sim, não, tô super... Tá. Gente, só perguntar, todo mundo está entendendo o fluxo aí do nosso raciocínio? Ela falou, primeiro, assim, crianças que mudam um padrão, né, que a gente geralmente, realmente, a gente tem que buscar dentro da história pregressa, se houve uma situação ali, um turnover, né? Um motivo para ter modificado aquele padrão alimentar. Esse é um ponto. Um outro ponto é, numa situação corriqueira, por ser criança, por ser humano, né? Pode adoecer. E nesse adoecimento, não quer comer uma coisinha, aí os pais ficam preocupados, buscam dar uma coisinha, uma coisa diferente. Só que, de acordo com a inflexibilidade cognitiva, com a rigidez, isso também pode ser um outro motivo para gerar uma seletividade alimentar. Tá todo mundo acompanhando a fala. Mete bronca. Que bom. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, né, da gente estar atento, o terapeuta estar atento, não é, com as crianças pequeninas, não é, para que a gente não enverede por esse caminho, não é? O outro ponto que eu vejo, né, que eu falei assim no início, né, é o alimento
tendo uma função social, uma função afetiva, né? Quem não tem as suas memórias afetivas, né? Do avô, da avó, da tia, não é? Alimento, ele é afeto, não é? E quando a gente fala de problemas sensoriais, a gente fala de sistema límbico, não é? De prazer. Ele. Então, a gente precisa criar memórias prazerosas em torno do alimento, não é? Afetivas, não é só prazerosa de gosto, sim, mas de afeto, de significado, né? Então, é uma criança pequena, mas, sabe, coloca, ela vai comer a comidinha dela, mas coloca aqui no teu colo, quando você for fazer seu alimento, coloca a mesa com a família, né, para ela participar, porque ali ela está sentindo o olfato do alimento, ela está tendo o visual do alimento, não é? Às vezes ela vai tocar no pratinho do pai, vai brincar, não para comer, mas de repente aquela mão vai à boca. Então ela vai tendo esse contato, não é? E ela está recebendo informação no sistema nervoso central, informações sensoriais daquele alimento, que vão aumentando esse repertório do sistema nervoso central para ela. Então, eu acho que isso é fundamental, porque hoje na nossa correria, não é? Aí a criança faz sua alimentação na cozinha, né? Só com a babá, ou só com o iPad. E o iPad, o celular vira um elemento de afeto daquela criança, não é? Com certeza. Enquanto que deveria ser outro, né? Com a família, com os pais. Eu chamo não, é um objeto de transição. É literalmente uma parte do corpo daquela criança, aquele dispositivo eletrônico, porque tem a capacidade de tomar qualquer atenção da criança para qualquer atividade. É surreal. Por isso eu digo, gente, tela, e muito pouco só a partir dos 4 anos. A verdade é essa. Sinto informar, mas todos nós estamos errando. Porque até 4 anos nem tela indireta. É difícil, né? Muito difícil, mas a gente tem que tentar praticar, melhorar. E tem mais dicas para falar sobre seletividade? Eu acho que eu tenho mais uma agora que eu estou lembrando aqui. Quando, né, os pais ficam, né, apreensivos, ansiosos, e é natural, né? Teu filho não está comendo, poxa vida, isso dá uma angústia, né? Você quer que a criança coma, né? O alimento, né, é a base aí da nossa sobrevivência, né? Poxa, você quer que a criança se alimente, então fica aquele nervoso, oferecendo mil estratégias para que a criança coma, e ela só vai recusando, e essa pilha de recusas vai aumentando. O repertório de... Então, uma estratégia, eu acho que é não oferecer. E não oferecer para ingerir, para provar. Mas deixar a criança ter contato, brincar com o alimento, fazer brincadeira, o alimento virar brinquedo. Como a gente faz quando é bebê? E sim, fazer aquele alimento virar brinquedo. Massinha, faz massinha de purê de batata. Claro. Sabe, com criança seletiva, não usa massinha com purê de batatas, sabe? Uhum. Faz salada, vai brincar de comidinha, comidinha de salada de frutas, vai dar comidinha para a boneca, com alimento real e não com aqueles brinquedinhos de plástico. Legal. Então, eu acho que essa é uma estratégia, é uma entrada quando você vê a criança prova. Ela tem contato com o alimento ali no meio da brincadeira, porque se ela está brincando, pegando, ela está cheirando, a mão vem à boca e sem querer, e quando vê, ela vai se acostumando também, vai se adaptando, o sistema sensorial dela, não é? Ela vai modulando aqueles estímulos, não é? Se ela não tiver um problema, que às vezes tem crianças que têm problemas de mastigação, que a gente precisa da avaliação, não é, do fonoaudiólogo, tem uma equipe interdisciplinar, mas em linhas gerais, brincar com alimento sem pressão, tirar toda a pressão, não é? Se você está assistido por uma equipe, tem um terapeuta ocupacional, tem o fonoaudiólogo, tem o nutricionista, tira a pressão e só brinca com o alimento com a criança. Cara, eu adorei essa dica. Adorei. Ai, que bom. Eu nunca tinha ouvido dessa dica. Sério, assim, nunca. Porque que estratégia legal. Sempre assim, já ouvi e já até reforcei. Ah, mamãe, quando tiver no preparo da comida, coloca a criança para participar, obviamente, não é no fogão, não é isso. Mas participar, pegar a farinha. Mas essa questão para crianças menores, isso faz mais sentido.
Porque você desenvolve ali mais ainda a autonomia dela. Adorei, Arla. Adorei. Eu acho que isso vai mudar a visão aqui de muitos pais com relação à insegurança alimentar. Porque a gente faz isso quando o bebê... A gente pega comida, bota no cabelo, passa no rosto, faz tudo. Come um pouquinho. E a gente tem que revisitar isso, porque isso faz todo sentido. Com certeza, a gente está falando disso. Eu lembro do meu avô, que ele dizia assim: minha irmã tinha cabelo cacheado, eu tinha cabelo liso. E eu tinha dificuldades alimentares quando eu era criança. Aí ele dizia, ele fazia eu brincar com as coisas, com o alimento, e ele dizia assim: passa no cabelo a melancia, passa no cabelo, que o cabelo fica cacheado. Comia toda a melancia e aquela caixa. E aí eu passava que eu queria ficar de cabelo cacheado. Então, é contato, né, com o alimento. Eu acho que ele intuitivamente dizia assim, ela tem que ter contato com esses negócios aí, porque... Eu acho que seu avô já também tinha já a sua aura para terapeuta ocupacional. E agora, assim, não vamos nos estender, que já são 20h49, Sim. gente. Mas eu acho muito importante também a gente colocar o seguinte. Ter problema sensorial não é sinônimo de transtorno do espectro autista. Com certeza. E assim, eu tenho muito paciente, Arla, muito, que já veio para mim, doutora, já veio com laudo, Arla. Olha a situação que me foi com a doutora Nide, porque ele ou ela tem TEA e eu estou vendo a criança interagindo, conversando, alinhada no papo, mas realmente uma questão de processamento sensorial realmente ali física, né? Explica para todo mundo aqui que pode existir esse transtorno do processamento sensorial. Até onde eu sei, ainda não é um diagnóstico formado, mas é um sinal, né, que a gente observa e que como é que a gente pode orientar o tratamento nesses casos? Você diz desses casos que não estão dentro do espectro do autismo. Tá. Então, as dificuldades, né, de integração sensorial, de processamento sensorial, as disfunções, né, de integração sensorial, como a Ranide falou, elas não acontecem só nos indivíduos com TEA, né? Elas acontecem sim, né, tem uma incidência grande nessa população, mas elas podem acontecer com qualquer um de nós, né? Muitas de nós, às vezes, já nascem, algumas crianças, cada um tem um pouquinho, né? De alguma alteração, aí, alguma disfunção de processamento sensorial, uns mais, outros menos, né? Isso está na formação do sistema nervoso, dessas interconexões, como aconteceram, e a gente não tem muito controle disso. Então, mas o tratamento, né, que seria o tratamento, né, dentro da abordagem de integração sensorial de Dineres, ele é para todos os indivíduos, não é, que apresentam uma alteração de disfunção sensorial. Não é? Então, não necessariamente, se você tem, né, uma disfunção que necessariamente esteja dentro do espectro do autismo. A gente também tem as crianças com paralisia cerebral, Sim. Que também tem muita disfunção de integração sensorial, uma por conta da lesão, outra por conta dos padrões compensatórios, né, de movimento, de tônus muscular. O próprio tônus muscular, nós temos variações de tônus muscular, né? Então, as pessoas com tônus mais baixo também têm uma propensão à dificuldade no processamento proprioceptivo, insegurança antigravitacional. Então, quantos de nós aqui não tem uma insegurança antigravitacional, medo de altura, não é? Não tem tantos ajustes posturais, não tem tanto uma boa performance nos esportes, não é? Ah, exatamente. Eu acho que seria essa a explicação, Não, né? Por aí, não sei se respondeu. Claro que respondeu, porque assim, para eu não passar como vilã que não quer dar diagnóstico de TEA. Sim, não. Então, pode ser uma condição, né, isolada. Com gente, certeza. Eu não tenho palavras para agradecer essa aula. Foi uma aula.
ponto. Foi uma aula com muitas dicas. Você é uma pessoa que tem o dom para ensinar, isso é muito importante explicar. O quanto de informações práticas, que esse era o objetivo, esse é o meu sonho que eu estou conseguindo concretizar aí nesses neuropods, é literalmente poder proporcionar dicas para todos os pais, responsáveis, cuidadores dessas crianças e desses adolescentes, porque assim, a gente entende a jornada difícil que é, né? Eu vejo sempre muitas pessoas que estão frequentando o Neuropod e eu espero que frequentem cada vez mais e que tragam cada vez mais dúvidas. E o que eu aprendi hoje, Arla, eu espero que todo mundo tenha aprendido mais uma vez, temos que trabalhar em conjunto. Tem que ver o indivíduo como indivíduo. E a gente tem sim que colocar um plano de tratamento, tem que ter um início, meio e fim. E eu deixo a palavra com você. Agora você faz o seu marketing, onde a gente pode te encontrar, sua rede social, ter contato com essa pessoa maravilhosa que é a Arla. Sim, então vou falar da minha rede social, arla.lobo_to. Eu atendo no Jardim Botânico, no consultório, não é? E eu também dou supervisão para terapeutas ocupacionais. Eu faço também para as famílias consultoria a domicílio, para as atividades de vida diária, para as dificuldades em loco, em casa. E eu acho que é muito importante que nós, terapeutas ocupacionais, a gente possa ter, como você falou, não é? Nós profissionais na área de neuroreabilitação, do neurodesenvolvimento, que nós possamos trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo, com previsão de alta, não é? Preparar para a alta e para a transição dessa alta, porque o indivíduo com disfunção no processamento sensorial, ele vai ter sempre uma vulnerabilidade nesse campo. Então, que esporte essa criança vai fazer que para a vida, para a pré-adolescência, para a vida adulta, ela vai poder continuar tendo essas informações, essa integração sensorial, porque foi uma das coisas que a gente falou na nossa conversa. Será que a gente vai ter sala de integração sensorial para adolescente, para idoso, para adulto, para as diferentes fases do indivíduo? Não, esse indivíduo tem que estar inserido na sociedade. Exatamente. Então, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente precisa ter esse comprometimento com essa participação social desse indivíduo. Arrasou. Muito obrigada pelo convite. Adorei esse bate-papo, essa conversa, não é? As perguntas das pessoas, essa interação. Muito obrigada, Ranide. Parabéns pela iniciativa, por esse Neuropod tão maravilhoso, viu? Adorei. Muito obrigada. Gente, ó, beijo, Neurolanders. Depois o vídeo estará disponível no YouTube, tá? E querendo falar com Arla Lobo, contactem ela, porque ela, ó, é uma fábrica de conhecimento, tá bom? Gente, beijo. Boa noite.